Bora então para alguns exemplos aqui de volume de prisma, ok? A gente já vai entrar em pirâmide. A pirâmide, a parte da área é bem parecida, de volume também. Você não vê que não tem muita diferença, não. Pouca diferença, na verdade. Então aqui, ó, olha só, a gente vai trabalhar com o primeiro prisma reto triangular. É um triângulo e a gente tem que pensar o seguinte: partindo daquele princípio que o volume é igual à área da base vezes a altura, para a gente achar o volume, basta a gente achar a área da base. Como é que eu vou achar a área da base aqui? Observa o seguinte, ele tem um detalhe, tá? O detalhe que a gente tem que perceber é que esse triângulo da base é um triângulo retângulo. Ó. Ele tem aquele símbolo do 90 graus ali, então ele é um triângulo retângulo. Então, 6 centímetros de altura e 8 de base, ou vice-versa, ok? Ok? O que isso quer dizer? Que a área do triângulo, ou a área da base, a gente pode chamar de área da base aqui. A área da base vai ser a área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É base vezes altura. 8 vezes 6 dividido por 2. Podemos cortar o 2 com 6 ou o 2 com 8, tanto faz. E a gente vai ter, então, que a área da base é igual a 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. E o volume, a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual à área da base, 24 centímetros quadrados, vezes a altura, 7 centímetros. Ok? Então, o volume ele vai ser 24 vezes 7. Vamos ver essa conta aqui. 24 vezes 7 é igual a 168. Então, isso aqui vai ser o volume 168 centímetros cúbicos, ok? Volume, centímetros cúbicos, área, centímetros quadrados. E para esse aqui, esse prisma regular hexagonal, se agora a gente está falando de uma base hexagonal, a gente tem que considerar que a área da base vai ser a área do hexágono, já que é hexagonal. E ele está dizendo que é regular. Se é regular, a gente pode aplicar a área do hexágono. Vou escrever AH, melhor do que escrever a área do hexágono, vou escrever área da base, assim, ó, AB é igual a área do hexágono regular, que é 3L quadrado raiz de 3 sobre 2, ok? E qual que é o L ali? Então, a área da base, ela vai ser dada por 3, que multiplica o lado do hexágono ao quadrado, que é 20. 20 ao quadrado, 400, ok? Então, 400 dividido por 2, eu vou até botar o 2 dividindo só o 400 aqui, que fica mais fácil. Raiz de 3. A área da base é igual a 400 dividido por 2, 200. 200 vezes 3, 600. 600 raiz de 3 centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. E a altura? Para a gente achar o volume, vai ser a área da base vezes a altura. Então, vai ser 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Não vou nem botar os centímetros quadrados. Depois a gente vai botar o cubo já. Vezes 10. Então, o volume vai ser igual a 600 vezes 10, 6.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Viu? Tranquilinho, fácil. E agora o último aqui. Ah, professor, esse aí eu não sei não. A altura é 15? A altura é 15? A altura não é 15. Ele está inclinado, ele está mandando aquele passinho ali, ó. Então presta atenção no seguinte. O que você tem que lembrar agora? Nesse momento você vai ter que lembrar das razões trigonométricas e você vai ter que lembrar dos ângulos notáveis, ok? Por quê? A gente tem o seguinte, qual que é a altura disso aqui? A altura a gente não tem. Ela é dada por um triângulo. Eu desenhei um pouco longe isso aqui, mas eu poderia ter desenhado um pouquinho mais perto aqui para que vocês de fato enxergassem. Inclusive, o que a gente quer é saber o seguinte, ó, pensa assim, vou fazer o seguinte, a gente quer a altura, que é esse H aqui, beleza? Tem que escrever de preto, senão não vai sair. Então, ó, a gente quer aquele H. E o que a gente sabe do seno de 60? Aqui a gente tem o seno de 60. O seno de 60, ele é um ângulo notável, é raiz de 3 sobre 2. O que mais que a gente sabe do seno de 60? Ele é cateto oposto, no caso o H ali, tranquilo? Tranquilinho o H? Então, H, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 15. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, beleza, agora a gente tem.
Como assim? A gente tem? Já acabou? É. Por quê? Porque é só eu isolar o h. Eu vou inverter isso aqui. Eu vou escrever da seguinte maneira. Quanto que é o seno de qualquer coisa aqui? De 60, mas o seno geralmente não é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 15. Tranquilo? É igual a quanto? Mas a gente sabe quanto que é o seno de 60. É raiz de 3 sobre 2. Por que eu inverti? Porque muitos alunos sentem mais facilidade quando a incógnita está do lado esquerdo. Então eu vou escrever com a incógnita do lado esquerdo. Vou deixar o h sozinho, ó, e esse 15 ele vai subir multiplicando. Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 15. Então, eu vou ter 15 raiz de 3, tudo isso, sobre 2. Essa é a minha altura. Tá, professor, mas por que você calculou a altura? O que isso tem a ver com volume? Porque o volume, ele não é a área da base vezes a altura? A área da base é um quadrado, ó, um prisma oblíquo de base quadrada. Se ele é de base quadrada, é lado vezes lado. E se a base tem lado 2, então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 15 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Eu nem tirei o 2 ali no 15, porque eu vou cortar o 2 com 4. Ou seja, 4 dividido por 2, 2. Agora, esse 2 vezes esse 15 vai ter 30. 30 raiz de 3. E acabou aqui. No caso, centímetros cúbicos, tá? Vou escrever depois aqui, centímetros cúbicos. Esse é o volume. Viu que a gente fez 3 exemplos aqui de como tratar com volume e de bases diferentes? A ideia é essa, ok? Pegue mais exercícios para fazer e bons estudos.